Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridas, vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro profético de Isaías, no capítulo 66, que na verdade é o último capítulo do livro profético de Isaías. E nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 2. Isaías 66, versículo 2. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos o teu nome nessa tarde, rogando a Ti que Tu venhas falar ao nosso coração de um modo vivo, de um modo claro, de um modo irrefutável, e que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos trazido à igreja, nos últimos cultos, palavras que remetem àquilo que Jesus fez por nós. Uma das bênçãos concedidas por Deus a nós, através do sacrifício vicário de Jesus Cristo, que é a presença de Deus, irmos à presença de Deus, adentrarmos no Santo dos Santos com ousadia e pleitearmos nós mesmos as nossas causas por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falamos nos cultos anteriores a respeito da confiança que nós precisamos depositar em Deus, da necessidade de nós aprendermos a desfrutar do descanso de Deus, que não é o sábado. O descanso de Deus é a pessoa do Senhor Jesus. E nós temos trazido essa palavra recorrente, o Espírito tem trazido, vez após vez, essa mesma palavra. E hoje eu queria começar fazendo uma pergunta à igreja: quem é o homem, quem é a pessoa que atrai o olhar de Deus? Eu queria que você guardasse essa pergunta aí no seu coração, para que a gente pudesse meditar um pouco disso. Amém? Então eu queria que nós despertássemos para a necessidade de ouvir com seriedade a palavra de Deus, de nós encararmos com seriedade o nosso relacionamento íntimo com o nosso Senhor e Salvador, e que nós possamos tremer diante dessa palavra de vida eterna. O livro profético de Isaías, ele tem 66 capítulos, e esse livro é chamado de Pequena Bíblia. E é muito curioso, quando nós começamos a estudar esse livro, nós descobrimos que 39 capítulos, os 39 primeiros capítulos deste livro, trata daquilo que diz respeito ao Velho Testamento, à Velha Aliança. E os 27 últimos capítulos tratam exatamente das coisas concernentes à Nova Aliança, ou seja, ao Novo Testamento. O capítulo 66, esse capítulo que nós acabamos de ler, tiramos esse versículo, é chamado de capítulo escatológico, ou seja, o livro que se refere à segunda vinda de Jesus. E eu queria pedir a sua atenção, pedir que você prestasse atenção àquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração hoje, em nome de Jesus. O Senhor aqui estabelece um contraste entre o verdadeiro servo de Deus e aquele que pratica a falsa religião e que será excluído da Nova Jerusalém. Ontem nós ouvimos aquele texto de Jeremias que falava algo parecido, falava do contraste entre o ímpio e o justo,
E hoje nós estabelecemos um contraste entre aquele que pratica o relacionamento íntimo com o Senhor e aquele que pratica a falsa religião de exterioridade. Hoje é muito comum nós ouvirmos testemunhos de celebridades chamadas cristãs, mas uma coisa curiosa que acontece é que poucas dessas celebridades têm testemunhos que sejam dignos de ser seguidos. A cruz de Cristo tem sido relegada a um plano secundário, um plano periférico. Ninguém quer carregar a sua cruz, ninguém quer passar por sofrimento, e há uma tendência hoje de se colocar rolimães nas cruzes, almofadá-la, para impedir que nós soframos. Servo de Deus passa por dificuldades, servo de Deus passa por problemas, servo de Deus passa por enfermidades, muitas vezes enfermidades graves, e você diz assim: meu Deus, não é possível, um servo de Deus fazendo a obra de Deus, mas passa por enfermidades. Nós estamos vivendo num mundo caído, e nesse mundo nós estamos sujeitos a passar por tudo isso. O que nós temos visto em nossos dias já fora previsto 700 anos atrás da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus, pelo profeta Isaías, que fala de uma religião de resultados, mas que exclui a cruz. O sacrifício da cruz tem sido banalizado e tem faltado quebrantamento de espírito pela própria falta de consciência de pecado. Aliás, pecado é uma palavra que se ouve pouco nas igrejas. Sabe por quê? Porque não é politicamente correto. Não vai falar de pecado, porque falar de pecado assusta as pessoas e elas vão embora. As pessoas precisam ser confrontadas com seus próprios pecados. E quem faz isso não é o pastor, não é o presbítero, não é o oficial da igreja, mas é o Espírito Santo de Deus, cuja função, uma das funções do Espírito, é convencer da justiça, do juízo e do pecado. Amém? Então, queridos, queridas, na verdade, vou deixar o pastor Paulo de lado aqui hoje. O desejo de Deus é se relacionar intimamente com o homem, e o vínculo desse relacionamento é a cruz. Ouviram isso? Em seu plano para relacionar-se com o homem, não está apenas seu filho crucificado, mas Jesus se torna a cabeça de homens e mulheres crucificados com ele, andando em novidade de vida. E ele se faz primogênito entre muitos irmãos. E se não tivermos esse nível de percepção, se não abraçarmos a cruz radicalmente, jamais impactaremos o mundo com as nossas doutrinas vazias de significado. As igrejas hoje, a tendência das igrejas de hoje, a igreja contemporânea, é muito barulho, é muita zoada, é pouca doutrina. As pessoas não sabem Bíblia. E o povo de Deus tem sofrido, o povo de Deus tem andado por estreitos por falta de conhecimento da palavra de Deus. No reino de Deus não há lugar para celebridades mundanas, porque a única celebridade, a única preeminência aceitável é atribuída à Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Acabou. A estrela da igreja, o anjo da igreja é Jesus. Nenhum pastor, nenhum líder pode chamar para si essa coisa da celebridade, essa coisa dos holofotes. Não. Jesus é o centro. E nós precisamos aprender a olhar para ele. Às vezes eu sinto falta de João Batista. Nos dias de João Batista, quando ele pregava às margens do Jordão, algumas celebridades religiosas da época, como fariseus, saduceus, foram a ele para serem batizadas, sem a menor consciência de pecado e muito menos arrependimento. E João Batista
muito ousadamente, ele, ao contrário de muitos líderes de nossos dias, ele disse de forma contundente: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Se fossem muitos líderes dos nossos dias, mas aquela celebridade veio para ser batizada, que bênção, que maravilha. Cadê o arrependimento? Cadê o quebrantamento de espírito? Podemos ver claramente essa tendência em nossos dias. Muitos acham que podem fugir da ira vindoura, se filiando a uma igreja local ou professando uma religião de aparência, sem nenhum quebrantamento de espírito. Mas qual é o homem para o qual Deus olhará? Quem é aquele que atrai o olhar de Deus? Qual ou quais as características desse homem, dessa pessoa? Em primeiro lugar, o texto nos diz que esse homem tem o coração quebrantado. O salmista, no Salmo 34, 18, ele diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Amém? O Senhor enxergará a sinceridade do coração daqueles que o buscam em verdade. O desejo do Senhor é habitar no coração quebrado do homem que vai a Ele com inteireza de propósitos. E nós temos dito muitas vezes aqui que o Senhor, Ele não se impressiona com a sua exterioridade, com a oração bonita, pomposa. O Senhor não se impressiona com as línguas estranhas. O Senhor não se impressiona com as profecias. O Senhor, Ele conhece e sonda mentes e corações. Ele vai à profundeza do coração do homem, e lá, onde, nas regiões mais abissais do coração do homem, onde as podridões acontecem, na negritude das regiões abissais da alma humana, o Senhor sabe o que é que vai lá dentro. A palavra nem chegou à nossa boca. O Senhor conhece, o Senhor sabe. No versículo 1 deste contexto, o Senhor diz: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? As duas perguntas feitas pelo Senhor aqui remetem ao que Ele pretendia fazer no futuro: transformar o coração do homem no seu verdadeiro santuário. Aqui Ele propõe não um templo feito pelo homem de pedra e cal, mas uma tenda viva. Esse tabernáculo vivo primeiro se cumpriu em Cristo por ocasião de sua encarnação, depois do Pentecoste, em seus discípulos de todas as épocas. Isso quer dizer que nós somos templos vivos de Deus. Nós somos tendas vivas de Deus. E o Senhor é aquele que conhece aqueles que verdadeiramente são seus. Amém? Esse homem é chamado por Jesus de bem-aventurado, em Mateus 5,4, porque ele chora, lamentando pelo seu pecado, pelo seu estado de miséria, e ele precisa ser consolado por Deus. Aquele que se acha muito justo, muito santo, muito tudo, não atrairá o olhar gracioso de Deus. O Senhor abomina todo o soberbo, e a pior de todas as soberbas é a soberba espiritual. Amém? No versículo, na parte A do versículo 2, o Senhor ainda afirma que é o Criador de todas as coisas e nada o pode conter, mas o homem para quem Ele olhará é o aflito e abatido de espírito pela consciência da própria pecaminosidade. E quando nós trazemos essa palavra, nós não estamos trazendo uma palavra de acusação, mas uma palavra de profunda reflexão, porque todos nós precisamos reaprender a tremer diante da majestade do Senhor. Todos nós
nós precisamos aprender, reaprender a tremer, temer e tremer diante dessa palavra de vida. Nós servimos a um Deus vivo. Em segundo lugar, esse homem treme diante da palavra do Senhor. Amém? Em primeiro lugar, é um homem que tem o coração quebrantado. Em segundo lugar, esse homem treme diante da palavra do Senhor. E há algo que me chama a atenção de forma particular em nossos dias, é essa falta de reverência à palavra de Deus. E essa falta de reverência não se dá apenas pelo escárnio, mas sobretudo por não se levar a sério essa palavra de vida eterna. Nós esfregamos versículos na cara das pessoas e não vivemos os versículos que nós pregamos. E o Senhor chama a nossa atenção hoje. Hoje eu vi uma mensagem muito interessante que dizia assim: quando o Senhor mandou vigiar, não foi a vida dos outros, não foi a sua. Olha que coisa interessante. Nós precisamos examinar nós mesmos. Nós participamos da ceia do Senhor, vez após vez, de forma contumaz nos nossos pecados. Nós não nos arrependemos. Naquele momento solene que nós recebemos o pão e o vinho como símbolo do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não paramos para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador, pecadora, para que eu possa receber o teu corpo e o teu sangue nesse dia, em nome de Jesus. Por que o homem deve tremer diante da palavra viva de Deus? As razões são muitas, mas eu vou citar apenas algumas. Primeiro, a palavra produz fé salvífica no coração do homem. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra também produz santificação. O Senhor disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra produz libertação, e o Senhor disse: já estáis limpos pela palavra que vos tem pregado. Será que nós temos tomado posse dessa palavra que diz que já estamos limpos dessa palavra, através dessa palavra de vida, essa palavra libertadora? Ou nós continuamos naquela mesma aquele velho ciclo vicioso? A palavra produz luz em nossos caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra guardada no coração impede a proliferação do pecado, que o pecado arma e tenta no nosso coração. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra produz resultados. O Senhor disse, mandou Pedro lançar as redes, e Pedro disse: sob tua palavra lançarei as redes. Ele tinha tentado pescar, não tinha peixe, mas o Senhor ordenou para ele lançar-se as redes. Falei disso ontem de noite. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. A palavra do Senhor é imutável e cumpre seu papel. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E ainda, eu velo pela minha palavra para cumprir. A palavra é verdadeiro alimento. E o Senhor diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra é o próprio Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque então nossas vitórias não têm vindo mais abundantemente? Respondo agora: porque não trememos diante dessas palavras de vida eterna, proferidas pelo nosso Senhor e Salvador. Não levamos a sério a palavra que procede da boca de Deus. Que lições tiramos do texto? Primeira, Jesus está às portas. A sua vinda é iminente. Tudo à nossa volta testifica a esse respeito. Que possamos permanecer firmes na fé e perseverar de forma vigilante até aquele dia glorioso.
Segundo lugar, o Senhor conhece o nosso coração e deseja que nos quebrantemos em sua santa presença. Tem faltado choro no meio do povo de Deus. Não choro por causa das dores que a vida impõe, mas choro de quebrantamento pelos nossos próprios pecados. Não temos chorado pelos nossos pecados porque estamos ocupados demais, julgando e condenando nossos irmãos. Não temos chorado pelos nossos pecados porque nós estamos ocupados demais com os nossos egoísmos, com os nossos próprios interesses. Em terceiro e último lugar, precisamos voltar a tremer diante da palavra viva de Deus, para que ela faça diferença em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, que é a palavra viva que procede da boca de Deus. Amém? Que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações, ministrar ao nosso espírito, em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros.